Olá, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Oi, tudo bem? Boa noite. Bem-vindo à sala do SEMEAD. Algum de vocês aqui são os mediadores? Eu sou o Ricardo Geraidini, eu sou o moderador da sala, né? E mais 7 minutinhos nós começamos a nossa sessão, tá ok? Começamos às 6 em ponto. Que nervosismo. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. E, Ricardo, eu não fiz a apresentação de slide. Eu posso verbalizando a apresentação do texto Claro, normalmente? Ótimo, então. deixa eu só aproveitar que vocês já estão por aqui, já vou pegando o ponto de vocês, tá? Vamos lá adiantar. Ricardo, aproveitar que você já está aí na mão, você é o primeiro a apresentar, certo? Isso. Legal. Tem mais alguém aqui conectado junto contigo, que é também do teu trabalho? Ou Não. será só você? Hoje eu acredito que só eu vou ficar aqui na sala mesmo. Tá bom. Daí temos o David ou Davi? É Davi, Davi. Então, Davi, você é do trabalho 3, certo? procede. Ok. Artigo sobre a Contabilizei. Muito bom. Francisco, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom, professor? Tudo bem, Francisco. O teu é o trabalho 2, né? Isso. Tá ok. Desenvolvimento do software contínuos. Muito bom. De Quanto que tempo universidade que vocês são? Mackenzie. Mackenzie. O TFPR de Mackenzie. Curitiba, Federal Tecnológica de Curitiba. Perdão, picotou um pouco a ligação aqui. Diga de novo. Eu sou da UTFPR, que é a Federal Tecnológica de Curitiba. Ligação eu entreguei a idade, hein? Pelo amor de Deus agora, hein? E o Davi? Da eu onde que é? sou da USP, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Muito bom. E a equipe do artigo 4 sou eu e a Sara, que vai entrar daqui a pouquinho conosco aqui, tá? Nós somos da Uninove, em São Paulo. Em média, quanto tempo de apresentação? Ou é livre? 10 a 15 minutos, tá? A orientação que eu tenho aqui, até já trocando uma ideia com vocês sobre a dinâmica, tá? É que nós tenhamos aí de 10 a 15 minutos, perdão, 10 minutos de apresentação mais 10 de debate, tá? E daí a ideia é que isso se siga para cada apresentação. Mas temos a liberdade aqui de, entre nós, achar a melhor forma entre nós, tá? Algo que eu tenho feito na Uninove tem funcionado muito bem é fazer as apresentações em 10 minutos e daí a gente fica com um tempo maior para o final, para o debate, tá? Então eu queria avaliar com vocês para começar. O que faz mais sentido para vocês? Seguir com 10 mais 10 para debate em cada apresentação, ou no final a gente faz um blocão entre nós para debater os trabalhos? O que vocês acham mais interessante? Acho que pode ser no final mesmo, por mim. Pode ser? 10 de apresentação e depois vai para um bloco. E daí a gente se organiza, tá? Cada um fica ali com uns 2 minutinhos por pergunta, tudo mais. E pode ser rico.
Ricardo, o que você avalia? Tá ótima a sugestão. Tá boa? Então Tá tá bom. boa, tá ótimo. Davi, o que você acha? Também estou de acordo aí com a maioria, pessoal. Então, ótimo. Só vou pegar Adriano, um tudo bloco. bem? Bem-vindo. Tudo bem, professor Ricardo? Boa tarde a todos. Estava aqui na outra sessão, saímos agora. Chegando aqui já me ambientando aqui com a organização que o professor colocou. Muito bom. E o que você achou da proposta aí? Tudo bem, seguimos Tá assim? Você ótimo. tem uma outra ideia? Não, não. É isso. É em conjunto aqui com os autores. Só fiquei numa dúvida se a gente já, né, eles apresentam 10/15, mas já fazemos o debate ali ou se deixamos o debate para o final. Acho que ficou na primeira opção, né? Isso, 10 minutos de apresentação Perfeito. e daí no Tá final a ótimo. gente faz um blocão. Aí Tá aproveitando, bom. Adriano, você é da SPM, né? Sim. Estou vendo aqui na programação. Bacana, então vamos ter uma mesa bem repleta aqui, vai ser super legal. E aí, como é que foram as outras sessões aí? Infelizmente eu não pude acompanhar. Foram ótimas. Essa é a minha terceira sessão hoje. Uau, Desde a manhã, desde a primeira, mas muito rico, muito, muito bacana. Tem trabalhos realmente bastante aplicáveis, como o próprio nome da trilha diz, né? E tenho certeza que a gente vai ter um bloco uma sessão bastante interessante aqui também. Mas está sendo muito bacana. que bom. Mais uma vez aí a gente com congressos super ricos, né? Isso que está sendo interessante, muito plural também, né? Sem 2 semanas dúvida, sem atrás dúvida. nós tivemos o Singep da Uninove. Eu sou da Uninove, né? Então nós Uhum. tivemos o nosso congresso de gestão de projetos há 2 semanas atrás e também foi super rico, teve uma participação muito boa de outras universidades também, foi bastante rico. Bacana. Vou fazer. Vai ser uma honra participar no próximo, sabendo Ah, agora. vai ser bacana. Com Sara, boa noite, certeza. tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Ricardo Giradini, Adriano, Boa Ricardo noite. Alexandre, David, Davi, não sei a pronúncia, Francisco, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda. Um pouquinho antes eu estava comentando que nós dois somos da Uninove e vamos apresentar o trabalho 4, né? Ah, sim, Canvas da Então, literacia, muito bem. isso. Combinamos que temos 10 minutos, tá? De apresentação por artigo e depois a gente faz um blocão para debater, tá? Aí em torno de uns 2 minutinhos por pergunta, para todo mundo poder participar. Excelente, combinado. Vou só fechar um vidro aqui que tá um friozinho. Não sei vocês, mas eu tô com frio. Já volto. Só um minuto. Pronto, voltei. E acho que podemos começar. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, professor. Então tá bem. Vai no teu tempo. O que você programou pra gente aqui? Você vai fazer uma apresentação? Eu Ou vou você fazer vai uma contar o caso? Eu vou fazer uma apresentação. Como eu recebi a orientação dos outros dois autores, que seriam no máximo de 10 a 15 minutos, eu procurei fazer algo bem sintético, né, para que possa falar sobre o trabalho.
Infelizmente, eu não vou conseguir colocar a apresentação com o conteúdo do que foi feito na instituição, por motivos de confidencialidade que pediram, mas a ideia é falar um pouco sobre como ele foi. Eu vou compartilhar minha tela. Acredito que já devem estar visualizando a minha tela. Sim, sim. Estamos vendo a imagem do desktop. Agora apareceu a apresentação. Vamos combinar o seguinte, Ótimo. Ricardo, Ok. para não atrapalhar o seu raciocínio, tá? Eu vou colocar o relógio aqui com 10 minutos aqui de apresentação, tá? E quando faltar 1 minuto, eu vou levantar a mão aqui, tá? Ah, Não sei se você perfeito. consegue ver. Aí eu não te Consigo. atrapalho falando alguma coisa, tá? Aparece para você? Apareceu. Ótimo. Então, vou colocar o reloginho aqui. 10 minutos está um tempo suficiente ou vocês querem um tempinho a mais? 10 10, minutos. tá bom? Então Ok. tá bom. Então, 10 minutos, fique à vontade, Ricardo. Toca o teu. Boa noite a todos. Com grande satisfação que eu estou participando hoje do CMA de 2025 e principalmente por poder compartilhar esse resultado com vocês, né? Agradeço a todos que estão aí, não só o professor Ricardo, mas também aos demais participantes. Estou nervoso, por favor. Ricardo, com licença. Com licença. A sua tela, você está com as duas telas aparecendo para nós. Eu vou resetar o teu tempo aqui, tá? Saiu do modo exibição, no caso do trabalho dele. Saiu. Se puder compartilhar de novo. Vamos lá. Tá Estão vendo a aparecendo. tela de edição, agora eu preciso colocar em apresentação. Então, peraí, que eu vou. Tá aparecendo a tela da edição? É o PowerPoint que está aparecendo. Peraí, deixa eu Não a trazer. apresentação, tá? E agora? Agora sim. Ah, perfeito, então. Na hora que você quiser. Perfeito. Mais uma vez, boa noite. Obrigado por me convidarem para participar do Seminário 2025 e poder compartilhar um pouco sobre o trabalho que foi feito. Ele teve o apoio do professor doutor Alberto Medeiros Júnior, também do Alexandre Capelosa, e o principal ponto dele é criar um artefato de governança do conhecimento aplicado ao método intervencionista dentro de uma instituição de ensino. A ideia da pesquisa é proporcionar uma solução prática e estruturada, onde desenvolveu-se um artefato digital capaz de integrar as pessoas, processos e a tecnologia, e promover um aprendizado dentro da organização de maneira contínua e sustentável. Fazendo uma introdução, uma contextualização desse trabalho, podemos dizer que as organizações elas são marcadas, né, por transformações tecnológicas não só intensas, mas também contínuas. Nas instituições de ensino, isso também não é diferente, pois o conhecimento acaba sendo o principal ativo e uma ausência de padronização acaba gerando uma fragmentação dos processos e geram perda de eficiência e também acabam dificultando a inovação. No cenário em que vivemos atualmente, que é uma alta complexidade tecnológica e o seu crescimento é exponencial, ela acaba exigindo que as instituições tenham uma agilidade maior de se adaptar e manter uma coerência na sua transformação. Então, o que acontece? Em alguns casos, ocorrem perdas desse conhecimento, que acabam gerando retrabalho e ausência de padronização. Então, a pesquisa buscou criar mecanismos formais para assegurar essa continuidade do aprendizado dentro da instituição e a eficiência das mudanças tecnológicas nesse contexto. A resposta que foi encontrada foi justamente o método intervencionista aplicado em conjunto com a governança do conhecimento. E isso foi feito em uma instituição de ensino
de grande porte, que tem múltiplos campos, inclusive um hospital universitário. Esse estudo, inclusive, ele surgiu da constatação de vários processos morosos e descoordenados dentro da instituição. Isso partiu de uma visão inicial do próprio autor, trabalhando dentro dessa instituição, porque foi detectada uma base não unificada de conhecimento. Então, o que eu acabei procurando foi a literatura voltada para a gestão do conhecimento, apesar de extensa, né? Então foi um pouco complicado tentar operacionalizar tudo isso, mas ela foi voltada para fazer uma transformação digital. Então, a ideia foi desenvolver um artefato de governança do conhecimento para consolidar os fluxos, os papéis e as práticas das pessoas dentro da gestão de mudanças, justamente para permitir as decisões mais rápidas, fundamentá-las e sustentá-las. O objetivo principal foi conceber e aplicar um portal digital de governança do conhecimento, apoiado em fundamentos teóricos sólidos e desenvolvido sob a metodologia intervencionista. O portal ele consolida os processos, ele formaliza as práticas e mede resultados tangíveis. Para fazer o quê? Justamente pegar a eficiência dessas mudanças e a satisfação dos usuários, usando KPIs, OKRs, e fazendo com que eles sejam tangíveis, justamente fazendo com que o aprendizado seja coletivo e o engajamento da instituição seja maior. Na parte da fundamentação teórica, integramos alguns autores clássicos dessa gestão de inovação, tanto na governança de conhecimento, quanto no SES, que é socialização, externalização, colaboração e internalização da espiral do conhecimento de Nonaka, garantindo, de certa maneira, a coerência entre o saber, a decisão e a ação. Essa abordagem se relacionou à mudança organizacional e à aprendizagem contínua que esse portal permitiria que as pessoas adquirissem, pois são elementos que detectaram-se indispensáveis na instituição pelo fato dela ser educacional, porque o seu conhecimento ele é muito complexo e é intenso, porque muda praticamente a todo ano. Então não dá para manter só o que você viu ano passado. Esse ano já mudou a tecnologia, algumas disciplinas mudaram, a maneira do pessoal trabalhar mudou, novos departamentos foram criados, outros foram removidos, então a estrutura muda, então foi necessário fazer isso. A pesquisa seguiu principalmente a metodologia intervencionista de Marcondes, Miguel e Franklin, que é caracterizada pela atuação direta do pesquisador no campo. E esse ciclo se desenvolveu nas 6 fases que ele tem, né, que é do diagnóstico até a avaliação, que é para manter o rigor tecnológico, envolver as partes interessadas e aprimorar o aprendizado organizacional. Essa abordagem acabou unindo a ciência e a prática e permitiu que a gente pudesse medir e aprimorar alguns resultados em tempo real, e não simplesmente terminar todo o projeto para só depois começar a fazer a medição do que está acontecendo. Contextualizando essa intervenção, ela foi feita na instituição Alfa, ela é uma instituição de ensino básico, superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, e também tem hospital universitário, com mais de 90 mil alunos hoje. Ela é uma estrutura multicamp e tem uma alta complexidade funcional, não só pelos departamentos, mas estamos falando de 8 mil funcionários. E durante a intervenção descobriu-se o quê? Falhas na padronização e na dispersão de algumas informações, que foram documentos ou normas ou políticas que eram desatualizados ou simplesmente inexistentes para a situação da instituição. Também foi enfrentado uma certa resistência cultural e dispersão de informações, porque nós estamos falando de uma empresa com mais de 100 anos no mercado, e ela se mostrou o cenário ideal para a aplicação do artefato, justamente por garantir que fosse utilizada uma interface atual e fosse dinamizada a parte do trabalho dessas pessoas, para ter uma
exigência que era a coordenação desses trabalhos, a integração e a aderência às políticas da instituição. Alguns dos frameworks utilizados, ou ferramentas também, foram as matrizes SWOT, a TAOS e a PESTEL. Elas serviram para mapear o ambiente interno e o ambiente externo. Já o PDCA e o 5W2H nós utilizamos para estruturar a execução e o monitoramento. O modelo SESC, que é o modelo de Nonaka, ele norteou para a socialização e a externalização desse documento, porque muitos desses documentos estavam em planilhas ou documentos TXT dentro da máquina do colaborador e não em algum local público. Então ele serviu para fazer o quê? Justamente centralizar toda essa documentação em um local. E por fim, o que a gente pode pegar de tudo isso é que precisávamos utilizar uma ferramenta. E a ferramenta que se mostrou apta para a gente trabalhar com isso foi o Eclipse Process Framework, pois ele garantiu que a gente tivesse uma arquitetura técnica e uma formalização digital dessas práticas. Por que utilizamos o Eclipse Process Framework? Apesar de ele ser uma ferramenta com mais de uma década, ele permitia a acessibilidade e a consistência de objetos repetitíveis, rotineiros e coerentes. E estabilidade, pois ele não sofre com pequenas flutuações. E cada processo foi documentado e vinculado a papéis institucionais específicos. Por que isso foi feito? Para que a plataforma pudesse garantir transparência nas mudanças, promovendo uma revisão colaborativa e facilitando auditorias internas. Outro ponto que foi utilizado para escolha do EPF foi justamente o baixo custo, porque ele é uma ferramenta gratuita. E ele permite replicar não só o que foi feito para a área de tecnologia, mas para as outras áreas, inclusive. E também o reaproveitamento de objetos. Como resultados quantitativos, eles foram expressivos durante o período que nós fizemos durante a implantação e até durante pouco mais que 4 meses de uso da ferramenta. Após a implantação, a gente ainda detectou que houve uma redução de 62,5% do tempo de execução das mudanças. Antes o pessoal não tinha uma ideia de que eu tenho que conversar com o DBA antes de fazer a instalação do sistema operacional, que eu tenho que conversar com o especialista de redes para que ele disponibilize os dados de rede. Antes o pessoal fazia como? Ele simplesmente configurava o servidor e durante a configuração do servidor ele chegava no pessoal de rede e falava, eu preciso de um IP. Então, isso melhorou não só a parte do tempo de execução das mudanças, mas a aderência do pessoal nos processos. Nós estamos falando de mais de 90 analistas de tecnologia. Isso eu não estou nem falando do pessoal que atua em campo. São literalmente analistas. Isso ajudou com que o pessoal tivesse a maior rastreabilidade e confiabilidade, porque tivemos mais de 20 normas atualizadas e documentos registrados. Eficiência e os controles foram aprimorados, pois passou-se a utilizar uma agenda de mudanças e as aprovações passaram a ser formais e não simplesmente de boca, fulano já aprovou, fulano falou que pode fazer. Aqui são alguns números que nós conseguimos coletar. Esse aumento de 33,8%, coletamos em um pouco mais de 800 atendimentos e mudanças que nós aplicamos durante o tempo de avaliação do portal. Como resultados qualitativos, nós tivemos maior engajamento das equipes, tornando esses ganhos qualitativos mais tangíveis. A comunicação passou a ser mais fluida e o aprendizado coletivo passou a ser mais fortalecido. O uso do portal passou a ser visto como um instrumento de integração e não apenas de controle, porque ele permitiu que a gente consolidasse a cultura de transparência e melhoria contínua. E o que seria essa parte da cultura de transparência? Muitas vezes as pessoas faziam atividade, mas não passavam essa informação para os colegas. Então, o que acontecia? Ele detinha esse conhecimento, mas não tinha um local onde as pessoas podiam consultar o que foi feito ou como foi feito.
No que diz respeito a contribuições acadêmicas e práticas, o estudo contribuiu para que a literatura mostre como o método intervencionista e a governança do conhecimento podem transformar essas soluções digitais de sair do papel para uma coisa efetiva. Academicamente, acaba reforçando a validade da metodologia, porque o autor teve que, literalmente, participar em campo com reuniões, diretores, gestores, analistas, usuários, para entender na prática como a solução poderia resolver alguns problemas deles e mostrar que a solução poderia ser replicável de baixo custo, permitindo que até outras organizações possam estruturar os seus processos de conhecimento com base no que foi feito aqui. Algumas Ricardo, limitações. Oi. você acelera um pouquinho, já Tá. ultrapassamos o tempo aqui. Ok. Apesar dos resultados, reconhecemos que houve uma limitação, porque foi restrita ao escopo de TI, e estudos futuros, para expandir essa amostra, deveriam incluir medições mais longitudinais, que seriam observações com os mesmos indivíduos e fenômenos ou objetos ao longo do tempo. Como conclusão e encerramento, esse trabalho procura reforçar o uso da governança do conhecimento aliada à metodologia intervencionista, não só como diferencial estratégico, mas também como um catalisador de aprendizado. A pesquisa procurou unir a parte teórica e o impacto social, que era oferecer uma solução concreta, né, para as pessoas e replicável. Agradeço ao CEMEAD, a banca da instituição Alfa, os convidados, e convido todos a refletirem como o método intervencionista e a governança do conhecimento pode transformar esse modo como nós trabalhamos, né, para inovar e aprender mais com as organizações. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo trabalho, bem relevante. Passamos um Obrigado, pouquinho do professor. tempo Nervoso. aqui, mas foi muito bem. Representou bem o Mackenzie. Muito bom. Agora passamos para o Francisco. Francisco, temos 10 minutos de apresentação. O Ricardo usou um pouquinho mais aqui, então você fique à vontade até uns 12, tá? Perfeito. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, conseguimos. Perfeito. Sim. Fique à vontade agora. Vamos tirar essa. Pronto. Bom, boa noite a todos. O trabalho que eu vou apresentar é uma proposta de um software para apoiar a tomada de decisão multicritério em grupos sob incerteza e hesitação. Além da minha autoria, o trabalho também foi desenvolvido pelas minhas alunas de iniciação científica, Tainara, Indira e Viviane, que são do curso de Engenharia da Computação da UTFPR, e também pelo Luciano Campos, que é mestre em desenvolvimento de sistemas pela Universidade Federal do Tocantins. Bom, existem diversas situações nas organizações que requerem o estabelecimento de processos de tomada de decisão baseados em múltiplos critérios e múltiplas alternativas. Geralmente, esses critérios e essas alternativas são definidos por um conjunto de decisores que geralmente são especialistas envolvidos no problema de tomada de decisão. Já existem diversas soluções computacionais no mercado e também desenvolvidas por acadêmicos, soluções que provêm softwares com interface gráfica para apoiar a tomada de decisão multicritério. Contudo, esses softwares frequentemente focam em técnicas tradicionais, né, software de suporte ao uso do HP, do TOPSIS, do ANP, e existe, então, uma escassez de softwares baseados na teoria dos conjuntos fuzzy e nas extensões mais recentes dessa teoria, especificamente na técnica Resultant Fuzzy Linguistic TOPSIS, né, que é a técnica abordada aqui nesse estudo. A grande vantagem dessas ferramentas utilizadas, dessas ferramentas baseadas na teoria dos conjuntos fuzzy, é possibilitar o uso de avaliações linguísticas. Então, ao invés da gente pontuar uma alternativa ou um critério com uma nota de 0 a 10 ou de 0 a 100, eu posso fornecer avaliações como baixo, médio ou alto,
para quantificar as minhas preferências, seja em relação à importância dos critérios ou à pontuação das alternativas. Contudo, o uso das técnicas Hesitant Fuzzy Linguist baseadas, né, em Hesitant Fuzzy Linguist Term Sets demanda um nível de expertise muito alto, principalmente porque não são técnicas bem disseminadas e geralmente elas requerem a criação de planilhas, de códigos de programação específicos, o que dificulta a sua aplicação por usuários não especialistas ou usuários que não têm conhecimento técnico em lógica fuzzy. Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é propor um software que simplifique a aplicação do Hesitant Fuzzy Linguistic Topsis para processos decisórios em grupo, tornando-o acessível e intuitivo para usuários não especialistas em lógica fuzzy. O método de pesquisa adotado consistiu em diversas fases, partindo do estudo da literatura recente, incluindo referências de engenharia de software, de tomada de decisão multicritério, das técnicas utilizadas, e consultando, então, trabalhos do Scopus, Cielo, Web of Science e Emerald. Além disso, nós consultamos a base do INPE para levantar softwares com interface gráfica de apoio à tomada de decisão multicritério que sejam baseados em técnicas. Posteriormente, após mapear a literatura, nós iniciamos a definição e o refinamento de requisitos, o que foi feito com base nos estudos encontrados na etapa anterior, e também na consulta a 3 especialistas. A partir desse levantamento e das avaliações fornecidas pelos especialistas, nós aplicamos o método Fuzzy Topsis e chegamos nos requisitos prioritários. Esses requisitos foram refinados posteriormente com o uso de storyboards. Nas etapas subsequentes, nós fizemos a seleção das ferramentas utilizadas na implementação do software, incluindo a linguagem Python, TypeScript, junto com a biblioteca React para criação de interface do usuário, plataforma Figma como ferramenta de apoio ao design. Para projeto da interface ao usuário, nós elaboramos um fluxograma com a jornada do usuário utilizando a ferramenta Miro e usamos também wireframes para a criação das telas. No projeto de implementação do sistema, nós partimos de uma planilha em Excel que já executava os cálculos desse método, né, do Hesitant Fuzzy Linguistic Topsis, e a partir dessa planilha é que os códigos foram desenvolvidos, que as classes foram criadas, né, utilizando aí um paradigma de desenvolvimento orientado a objeto. Foram testadas, então, 2 linguagens de programação para verificar qual fornecia maior precisão numérica, incluindo o Python e o PHP. Posteriormente, após a implementação do sistema, foram feitas aplicações simuladas para testar a consistência dos resultados fornecidos. Nós fizemos comparações com dados fornecidos por artigos prévios, incluindo Beg-Rashid e Magalhães, e também criamos 2 casos simulados, testando as pontuações extremas, as maiores pontuações possíveis e as menores pontuações possíveis para todas as alternativas. Nesse quadro, nós temos um panorama dos estudos prévios que propuseram softwares com interface gráfica baseados em lógica fuzzy ou em extensões da lógica fuzzy. Nós encontramos poucos estudos, de modo geral, alguns dão suporte à tomada de decisão em grupo, alguns, também cerca de metade, lida com a hesitação, com a incerteza na avaliação das alternativas, mas a maioria não lida, quer dizer, quase todos não lidam com a hesitação na avaliação dos critérios e nenhum deles permite a ponderação dos decisores, né? Atribui pesos diferentes aos decisores, de acordo com a importância que eles têm para o problema de tomada de decisão. Bom, então, a partir dessas lacunas identificadas, né, nós fizemos a implementação do software. Nessa parte inicial de priorização dos requisitos, como eu comentei anteriormente, foram consultados 3 decisores, um é coordenador do projeto, e os outros 2 são pesquisadores, professores com experiência no uso dessas técnicas. Os pesos desses requisitos foram avaliados utilizando termos como muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Esses termos foram modelados utilizando números fuzzy triangulares. Essa aqui é a tabela onde dá para perceber a listagem dos requisitos associada às características da qualidade de software, como completude funcional, operacionalidade, acessibilidade, confidencialidade, dentre outros. Aqui nessas colunas nós temos a avaliação de cada especialista em relação a quais características ele considera que tem importância maior ou menor, né, para o desenvolvimento desse sistema. E a partir dessas avaliações, né, que foram inseridas no Fuzzy Topsis, nós chegamos nesse ranqueamento e os requisitos com maior pontuação, então, foram selecionados. Nós, nessa primeira versão do software, implementamos os requisitos que estão posicionados entre a primeira
e a 8ª posição. Então, esses requisitos que foram selecionados foram detalhados por storyboards, como esse aqui, por exemplo, para a definição do problema, né, que a gente descreve como será a jornada do usuário, quais informações ele tem que inserir para criar um problema de tomada de decisão no software. Nesse diagrama, nós temos a jornada do usuário desde o momento que ele cria uma conta, faz login no software, até a criação de um modelo, cada uma das etapas para a criação do modelo, definindo o problema, o número de decisores, de alternativas, quantos termos linguísticos serão utilizados. Além disso, toda a parte de avaliação das alternativas, dos critérios, né, até a análise dos resultados. Também colocamos aqui os caminhos para edição de modelo, para atualização do modelo, dentre outros detalhes. Já nesse slide eu apresento o diagrama de classes que foi desenvolvido para orientar a implementação dos códigos, né? Aqui nós temos várias classes definidas a partir desse diagrama, que é uma ferramenta bem usada da UML. Sobre o teste das duas linguagens de programação, aquela que apresentou os resultados mais precisos foi o Python, né? A gente tem maior acurácia, maior número de casas decimais aqui, né? Quando comparado com PHP. E sobre a implementação computacional, então nós decidimos criar o sistema de modo que o usuário seguisse um passo a passo, né, pré-definido para a criação dos modelos para a resolução dos problemas. Então, inicialmente ele faz a descrição do modelo, define um problema, insere os julgamentos e no final a gente tem um ranqueamento. Essa foi a interface desenvolvida com base nos wireframes, né, que a gente tem a parte inicial da tela inicial do software, a tela dos modelos, né, que foram criados pelo usuário. Aqui nós temos a criação de decisores e a atribuição de peso aos decisores. Já nessa quarta tela, nós temos a avaliação de um critério, né, considerando diferentes termos linguísticos, como médio, alto, baixo. Nesses casos, quando o decisor hesita e não sabe exatamente se deve escolher médio ou alto, por exemplo, ele pode escolher os dois valores. Então, esse é um dos diferenciais, né, ao trabalhar com a hesitação. Quando o decisor hesita entre a escolha de um termo ou outro, ele pode escolher mais de um, né, numa situação de incerteza. Agora, nós temos aqui os resultados quantitativos, né, comparando os resultados do software com os resultados encontrados por outros estudos que aplicaram esse mesmo método, né, com Beg e Rashid, que é um método bem parecido, né, bem próximo, que a gente se baseou para fazer o software. Os resultados foram idênticos. Com Magalhães, a gente chegou aqui no mesmo ranking, mas tem uma pequena variação nas pontuações, isso porque nós utilizamos operadores de distância diferentes nesse estudo. E já nos outros casos, quando a pontuação das alternativas é mínima, a gente chega no empate com pontuação 0. Quando a pontuação das alternativas é máxima em todos os critérios, a gente chega no empate com pontuação final 1. E isso demonstra, então, a consistência dos resultados fornecidos por esse sistema. Quanto às contribuições tecnológicas sociais, né, a principal contribuição é a proposição do software, porque é o primeiro software brasileiro para tomada de decisão baseado em Hesitant First English Term Sets, com interface gráfica amigável para usuários não especialistas, né, até onde a gente sabe, claro, que a gente pesquisou bastante. Nosso grupo é um dos poucos que pesquisa esse tipo de técnica aqui no Brasil, então acredito que esse produto tem mesmo esse ineditismo. O principal diferencial está na capacidade de permitir aos decisores exprimir suas preferências por meio de múltiplos termos linguísticos, além de possibilitar a atribuição de pesos de níveis diferentes de importância, né, para os decisores. A intenção de disponibilizar esse software de forma gratuita, e esse software, então, poderá auxiliar profissionais, né, pesquisadores, profissionais de empresa, principalmente em contextos em que há pouca informação para tomada de decisão. É necessário ainda fazer uma validação futura do sistema com mais usuários utilizando, né, para que a gente consiga prover melhorias ou corrigir algum eventual erro que não foi detectado. E esse sistema também poderá ser ampliado com a implementação de novas funcionalidades no futuro. Essas são algumas das referências que nós utilizamos. Por último, eu agradeço ao CNPq pelo financiamento desse estudo por meio da minha bolsa de produtividade. E agradeço também a atenção de vocês e a equipe do SEMEAD. É isso, pessoal. Obrigado, Francisco. Muito bem apresentado. Ficou dentro do tempo. Obrigado por isso também. E agora passamos para o resumo, para o artigo número 3 com o Davi.
Levi, só para confirmar, você não terá uma apresentação, correto? Você vai fazer por tua fala mesmo, né? Tava desligado o meu áudio aqui e eu falando sozinho. Na verdade, eu peguei aqui um modelo no site rapidão, eu coloquei só o título para não ficar. Só queria saber onde é que vocês compartilham mesmo a tela? Tô procurando Na aqui. parte de baixo, na barra que você tem embaixo, tem Certo. participante, chat, reactions e share screen. Acho que é isso aqui. Não. É que eu não mexo muito no Zoom, eu sou meio leigo. Ah, tá aqui, já achei. Achou? Identifica se vocês estão visualizando a tela. Agora sim, Está visualizando a tela? estamos. A tela está aparecendo bem aqui. Tá, então eu posso iniciar? Vou colocar o relógio aqui. Fica à vontade, David. Olá, pessoal, saudações. Meu nome é Davi Nogueira Silva Marzoni, eu sou aluno do PPGC da USP Ribeirão Preto. Esse trabalho é oriundo da minha tese de doutorado, e com orientação da professora Adriana Maria Procópio de Araújo e com orientação do professor João Paulo Rezende de Lima. Esse, na verdade, é o terceiro artigo de 3 que eu estou trabalhando, e esse aqui ele faz uma discussão aproximadamente sobre o caso da Contabilizei. Então, fazendo um breve contexto sobre o estudo, já é consolidado que a contabilidade ela sempre foi marcada por processos presenciais e papelada. Mas com o avanço da tecnologia, esse cenário ele mudou e hoje as empresas elas podem operar em 100% online, com automação e atendimento remoto por meio de plataformas que praticamente centralizam todos os serviços. O estudo ele é explicado por duas ideias principais, que é por meio da teoria da inovação disruptiva, que é de Christian 97, onde ele fala que soluções simples e acessíveis surgem em nichos pequenos e acabam se substituindo modelos tradicionais. E o outro viés é por meio da plataformização do trabalho, que é quando as empresas elas passam a funcionar por meio de plataformas digitais, que conectam cliente a prestadores de serviço, mudando totalmente a estrutura da formação do trabalho. O estudo em si, ele vai analisar o caso da Contabilizei, que se tornou uma das maiores empresas de contabilidade digital no Brasil, e ele busca entender como ela funciona, cresce e enfrenta desafios acerca de equipes e ambiente totalmente digital. O método que nós utilizamos para fazer esse estudo é qualitativo exploratório, no caso, um estudo de caso único da Contabilizei, no recorte de 2019 até 2024. Os dados a gente coletou de sites, redes sociais, blog, reportagem, matérias institucionais, e o método foi analisar a temática por meio de GIBS 2018. A gente fez o cruzamento de informações por meio de um método chamado triangulação de dados. Para entender melhor, foi utilizado o Business Model Canvas, que é uma ferramenta que mostra como uma empresa ela cria, entrega e captura valor. Os principais conceitos que é trabalhado na seção do referencial teórico é sobre a teoria da inovação disruptiva, no caso da Contabilizei, criando um modelo simples e barato voltado a micro e pequenas empresas, e sobre a plataformização do trabalho, que traz a questão da eficiência, escalabilidade e o menor custo acerca do desafio com empresas que operam no universo digital. Agora vamos aos resultados. Como é que funciona a Contabilizei? Ela é uma empresa que ela é sediada em Curitiba, a atuação dela é em todo o Brasil via plataforma online, os serviços que a via de regra que ela presta é abertura, migração de empresa, apuração de imposto de renda, emissão de notas, declarações acessórias, relatórios contábeis. A principal operação dela ela se dá com acesso a um painel online, onde ela resolve ali praticamente por meio de chatbots, e-mails ou até mesmo por ligação, como o usuário vai operar esse sistema. O atendimento, geralmente, ele é feito por contadores, realmente, que eles contratam e instalam polos em várias capitais do Brasil. A cobrança para esse serviço que eles prestam é por meio de assinaturas mensais,
e também eles fazem serviços individualizados, né? Esse modelo de negócio ele acaba reduzindo o custo e aumenta também a facilidade do cliente para poder estar operando ali os dados da empresa, uma vez que eles emitem os dados que eles recebem, no caso das organizações, tudo em tempo real. O modelo de negócio dele, no caso, quando a gente se refere à proposta de valor, eles trabalham na questão da confiabilidade acessível, onde todo o tratamento do dado é feito de forma muito rápida e totalmente online, ou seja, o usuário pode estar conferindo as informações que está sendo tramitada da sua organização pelo próprio celular. Os clientes geralmente são MEIs, microempresa e empresas de pequeno porte e profissionais liberais. Os canais que eles vão estar utilizando para fazer esse trabalho vai ser por meio de site, blog, redes sociais, na plataforma, no caso web, se for pelo computador, e por aplicativo também no celular. Esse relacionamento com o cliente, ele se dá por autoatendimento e esse suporte remoto que eles fazem com contadores. Mas é tão didático que acaba eles pouco utilizando esse atendimento remoto via ligação. Os recursos principais que eles utilizam para a oferta desse serviço são o software e o atendimento remoto, ou seja, uma sala ali onde eles vão poder operar com ligação e, é claro, conexão à internet. Como é que vai se dar essa receita deles? São por meio de planos mensais e os serviços avulsos também, que podem ser contratados de forma aleatória. Os custos geralmente se dá por meio da tecnologia que eles utilizam, o aluguel de uma sala e a equipe e o suporte ali ao cliente também, que se resume ao máximo de 3 a 4 colaboradores. Essa escalabilidade do serviço que eles oferecem, a gente fez uma coleta de dados de 2019 até 2024. E nós observamos na pesquisa que eles cresceram de forma constante, especialmente ali durante a pandemia, que praticamente onde foi o pico de crescimento da empresa. E fez também, como ela era uma das primeiras na época, acabar se consolidando no mercado brasileiro. Mas é importante destacar que existem outras operando no mesmo sistema, né? Tem a Conta Azul em Minas Gerais, que também estão bastante forte hoje no mercado. A empresa ela ampliou a base de clientes dela praticamente com uma estratégia de marketing. Eles fazem aquele tráfego pago e isso faz com que seja bastante funcionado o serviço que eles oferecem. Agora, sobre os desafios humanos e organizacionais que a empresa tem, né? Acerca de como ela opera. Existe uma falta de profissionais híbridos. O que seriam esses profissionais híbridos? Profissionais que dominam tanto a contabilidade quanto a tecnologia, porque a tecnologia era acerca das plataformas, porque a maioria de nós, profissionais contábeis, tivemos aquele ensinamento meio analógico, então é uma contabilidade um pouco distinta do que geralmente a gente observa nas plataformas. Existe também uma alta rotatividade dentro dos colaboradores, né? Essa rotatividade acaba, às vezes, algumas unidades da empresa ter uma certa fragilidade. Existe também uma disputa por talentos, ou seja, uma concorrência grande entre empresas de tecnologias. Quando tem um profissional, um contador, que tem esse domínio dessas tecnologias, muitas empresas tentam puxar ele ali para si, para estar atuando. Existe uma dificuldade também de adaptação acerca desses contadores, para estar atuando nesses modelos de empresas de contabilidade que operam por meio de softwares e automação. E esses fatos, né, eles mostram que a tecnologia sozinha ela não garante esse sucesso. Logo, vai ser preciso investir ali na formação do profissional, na cultura digital e na gestão de pessoas. As conclusões que a gente chega com o estudo que a Contabilizei, ela se encaixa dentro do que aborda a teoria da inovação disruptiva, a discussão é feita em cima dessa teoria. Seu modelo, em combinar plataforma digital, automação e atendimento remoto e assinatura mensal, é um grande exemplo de disrupção no formato da contabilidade. A empresa ela muda a forma como a contabilidade é feita no Brasil, tornando mais acessível e digital. Porém, o maior desafio aqui não é a questão tecnológica, e sim humano, em captar e reter profissionais para esse perfil de contabilidade. Destaco aqui também que esse meu artigo ele faz abordagem sobre a atuação desse profissional
que vai precisar dessas novas competências tecnológicas digitais para atuar na contabilidade. O primeiro artigo ele já faz a discussão sobre como essas disciplinas sobre competências tecnológicas são abordadas dentro das universidades. Esse daqui é só uma ponta da discussão. Dou por aqui encerrada a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Professor? Obrigado, Davi. Bem apresentado, Eu muito falei muito obrigado. rápido. Ah, deu 10 minutos e 20 segundos, ó. Ficou ali. Bacana. Ficou ali, viu? Muito bom. Pode compartilhar a tua tela, por favor? Com certeza. Parou? Parou. Muito bom, muito obrigado. Bom, agora vamos para o artigo 4, e no artigo 4, aí eu mudo de chapéu aqui, ó, e de moderador eu vou para apresentador junto com a Sara. Sara, temos um desafio aí de fazer também bonito em 10 minutos, né? Vamos em frente. Vamos lá. Estou compartilhando minha tela agora. Por favor, só confirmem se estão vendo. Ok. A minha internet está um pouco instável, tá? Então, Está aparecendo aqui para mim. tá. Se por acaso der algum probleminha, já falo para vocês, tá? Ah, e aproveitando, antes de iniciar, eu coloquei no chat o número do meu celular, tá? E eu tirei alguns prints de apresentação de vocês. Se vocês quiserem receber esses prints, eu não vou mandar não vou divulgar abertamente, tá? Só aqueles que me pedirem é que eu vou mandar os prints, tá bom? E daí, fica à vontade se vocês quiserem colocar nas redes sociais, LinkedIn e tudo mais, tá bom? Então vamos lá, vou colocar o relógio aqui e nós iniciamos. Então, boa tarde, obrigado aí pela participação de todos, obrigado pela presença. Queria agradecer aqui ao SEMIAD pelo espaço dessa apresentação do trabalho. Nós representamos aqui a Uninove com o artigo Promoção da Literacia em Saúde por meio de Comunicação e Enfermagem, um estudo baseado em Design Science Research. Essa é um artigo com 5 autores, Alessandra, Bruno, Raimundo, eu, Ricardo, e Sara, que está aqui comigo para fazer a apresentação. Já coloco o agradecimento aqui à organização do SEMIAD, em nome da FEA USP, a coordenação também da CAPES, do Fundo Social, do Fundo de Apoio à Pesquisa da Uninove, que patrocina o nosso mestrado e doutorado, as coordenações dos programas do PPA e PPGP, de gestão de projetos da Uninove, e em especial aqui as professoras doutora Cris Pedron e também doutora Manuela Tris, que são responsáveis por essa matéria onde nós desenvolvemos esse artigo. Então, o objetivo desse artigo é instanciar um modelo comunicacional centrado no paciente, para apoiar os enfermeiros e as enfermeiras na melhoria da comunicação e o engajamento da população atendida com as ações de prevenção e tratamento. Então, como utilizamos a tecnologia? Então, a literacia em saúde ele evolui desde a década de 70 para novos modelos de comunicação entre médico e paciente. E hoje se sabe que essa comunicação entre médico e paciente é o que, de fato, faz o maior engajamento no tratamento da saúde. Mas ainda temos alguns problemas, por exemplo, como barreiras comunicacionais entre os profissionais e os pacientes, seja por conta da própria doença em si, o letramento, conhecimento da medicina ou da ciência por trás disso, ou seja, também pela questão das tecnologias que estão envolvidas, tá? Então, aqui se evidenciam a necessidade de investigar práticas de enfermagem
e apoiados aqui pela literacia em saúde, que é o conhecimento, é o aprendizado da área da saúde, né? Então, a enfermagem, nesse contexto como um todo, ele exerce um papel estratégico para a promoção exatamente da literacia na saúde. Ele que está próximo do paciente, ele que ajuda nessa disseminação do conhecimento. Então, se justifica buscar um modelo mais eficaz de comunicação, tendo em vista o avanço tecnológico, as novas mídias sociais, os novos recursos de inteligência artificial, por exemplo. Então, tudo isso para que se torne uma comunicação mais clara, empática e centrada no paciente. A partir disso, trazemos como fundamentação teórica a literacia em saúde, que é um conjunto de habilidades cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade de acessar e compreender e usar as informações para promover a saúde, essencialmente. Trago também a questão de comunicação entre a enfermagem e o paciente, que eu já comentei um pouquinho atrás, mas é um processo intencional de troca de informações entre esses profissionais, principalmente focando na melhoria da saúde e na promoção da saúde, que é o nosso terceiro construto, que é a estratégia de atuação que visa fortalecer as habilidades em ambientes favoráveis para consciência de uma melhor saúde, melhor bem-estar. Nós utilizamos como método de pesquisa a DSR, baseado no protocolo de Peppers, onde nós temos um processo de criação de um artefato na primeira etapa, que neste caso aqui nós utilizamos o artefato Canvas, na literacia na saúde, desenvolvida por Três e Pedron, que são exatamente as nossas professoras nessa matéria, e o nosso trabalho foi de fazer a instanciação, que são essas etapas que estão em vermelho, que daqui a pouco a Sara vai comentar conosco aqui, como que ele é propagado. Tá? Então, como conscientização do problema, que é a quarta etapa nesse processo, a teoria aponta que os profissionais de enfermagem apontam confiança, linguagem acessível e adaptação como principais pontos aqui para que uma boa comunicação seja feita, principalmente com idosos e os pacientes com transtornos mentais, por exemplo. Tá? Então, as entrevistas foram realizadas a partir de abril de 2024 e revelam ambientes adequados e estratégias simples para melhorar essa comunicação. E as evidências coletadas nessa etapa reforçaram a necessidade de instanciar o modelo. Então, aqui temos um quadro com três profissionais da área da saúde que foram entrevistadas para essa conscientização do problema. E aqui apresentamos o modelo em si. Então, nosso objetivo foi de instanciar esse modelo comunicacional centrado no paciente para apoiar os enfermeiros na melhoria da comunicação e do engajamento. Esse modelo, que é o Canvas da literacia em saúde, foi desenvolvido pelas professoras, e é um modelo que hoje ele está em aperfeiçoamento, e a DSR busca exatamente esta evolução. E temos como questão de pesquisa, como que o modelo comunicacional centrado no paciente pode ser desenvolvido para apoiar enfermeiros na melhoria desta comunicação. Então, é um modelo de Canvas que foi construído e é estabelecido dentro de uma plataforma do ChatGPT. Sara? Perfeito, obrigada, Gera, obrigada, Ricardo. Então, dando continuidade e retomando aqui também, né, com relação à DSR em si, que é uma abordagem científica orientada, então, para a construção e também avaliação de artefatos inovadores, né, como o Geraldine comentou há pouco. E aí, no nosso caso, né, tendo aí como perspectiva DSR, pode ser então como artefato modelos, métodos, e no nosso caso a gente realizou uma instanciação. E aí, nesse contexto, né, busca-se então a resolução de problemas reais, relevantes, e ao mesmo tempo que gerem então contribuições teóricas também para o corpo do conhecimento já existente, né? Então, busca-se com essa perspectiva uma redução aí dessa lacuna entre teoria e prática. E aí, nessa fase correspondente à demonstração,
a gente tem essa instanciação do artefato, né? No nosso caso aí o Canvas da literacia em saúde, como o Gera comentou muito bem, e ele foi implementado em um agente interativo dentro do ChatGPT. E esse agente, então, ele orientava, né, as enfermeiras na criação dos planos de comunicação baseados nesses desafios reais, né, no contexto do cotidiano ali que elas estão inseridas. Essas simulações, elas aconteceram, inclusive, no período de maio e junho de 2025, envolveram 7 enfermeiras, como já era comentou, e pensando aí em tempo de experiência, a gente trabalhou aí com um perfil de 7 a 27 anos, atuando em contextos tanto na área pública quanto na área privada, também Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Então, a gente conseguiu, né, com essa instanciação, com essa demonstração, alcançar uma perspectiva um pouco mais ampla para além aqui, por exemplo, da região, né, de São Paulo. E aí, ao final dessas simulações, o sistema ele gerava então as imagens do modelo criado e as participantes iam respondendo, inclusive também a um formulário online para enriquecer essa coleta, registrando as percepções com relação às barreiras, os facilitadores e implementando aí as sugestões de melhoria para que a gente tivesse subsídio de melhoria do artefato. E aí, nesse processo, se permitiu, então, refinar o artefato, verificar também a sua aplicabilidade prática com relação ao contexto da enfermagem. Gera, você consegue colocar no slide da avaliação, por favor, que tem uma tabela de dimensão, evidência, perfeito, obrigada. E aí, nessa etapa de avaliação, a gente realizou então essa avaliação empírica e destacar aqui também, né, nas falas aí com relação a essa perspectiva qualitativa da pesquisa, que a percepção, né, das enfermeiras foi bastante enriquecedora para o trabalho, né? Então, nas falas ali elas trouxeram a percepção de que o artefato permite, de fato, desenvolver estratégias aí de forma mais clara e estruturada, né, das rotinas de instrução de procedimentos, que né, esse método é algo novo, né, para elas, mas que agregou bastante ao conhecimento do ponto de vista delas enquanto profissionais, na comunicação com o paciente e também por parte do paciente na interpretação das rotinas de tratamento. E aí, nisso, elas trouxeram também um destaque de que ajudou a organizar também a questão do raciocínio comunicacional, que é um dos desafios colocados aí, que se busca suprir com esse trabalho, com esse artefato, estruturar também as suas ações educativas, né, e adaptar a linguagem também com relação ao perfil do paciente. E aí, pode passar, Gera, por favor, para o slide de análise dos resultados. E aí, com relação à análise dos resultados, ela demonstra, né, que o método DSR em si, ele se mostra especialmente adequado para a gente integrar aí o conhecimento teórico à prática, e nesse contexto ficou bastante evidente isso no campo da enfermagem. A instanciação do artefato em si, né, do CLS, o campo da literacia em saúde, possibilitou então a gente ter essa tradução dos conceitos mais abstratos da literatura em um modelo mais interativo, né, de uso real, também considerando a sua aplicabilidade pelos profissionais aí no planejamento das suas práticas e tudo mais. Mas também é interessante a gente frisar, né, na conclusão aqui da nossa apresentação, do ponto de vista empírico também, né, que essas 7 enfermeiras participantes, elas destacaram então essa facilidade de fato, organização do raciocínio, a estruturação das mensagens comunicacionais como um todo, e esse movimento, de forma geral, ele reflete exatamente essa noção, né, da literacia, né, mais crítica também, e vai ao encontro, em termos de referencial teórico que nós trouxemos nessa pesquisa, as abordagens de Nutbin, né, na qual, né, pela perspectiva dele, o sujeito não apenas compreende as informações, mas ele desenvolve competências para participar ativamente, né, do processo de cuidado, então isso tem essa aderência na literatura. Um outro achado também que a gente entende como relevante
o artefato, né, a CLS, como um instrumento formativo, capaz então de promover reflexão e aprendizado, que vai ao encontro, né, da função pedagógica do artefato, que está alinhada com a perspectiva de Dresch, Lacerda e Antunes, também nas suas publicações aí de 2020, relativamente recentes. E esses autores, eles então defendem a DSR para gerar esse conhecimento mais prático e transformador no contexto. Então, em termos de impacto desse nosso trabalho, a gente observa que o artefato ele contribui, né, para superar essas barreiras identificadas na literatura, também considerando aí a baixa escolaridade dos pacientes, entre outros contextos. Essas falas também, né, na nossa coleta qualitativa, essa questão do reforço da importância da empatia, da escuta ativa, da clareza na comunicação, né? E esses resultados eles vão dialogar, inclusive, com estudos também de Surizen de 2012, mas também estudos mais recentes como de Campos, que vão apoiar, né, ou apontar que a comunicação efetiva com os principais determinantes para a adesão e engajamento dos pacientes faz o diferencial. E aí, por fim, né, a gente abordar aqui as limitações, né, relacionadas à dependência tecnológica, né, da ferramenta, né, sem essa questão da IA, por exemplo, esse suporte, esse aparato não seria possível desenvolver nesse formato, a necessidade também de capacitação institucional, né, que não reduzem, claro, né, o valor do artefato, mas eles sinalizam ali caminhos também, talvez aí, de uma evolução e oportunidades de aprimoramento para futuras versões, para implementação em formatos diferentes. E de um modo geral, né, os resultados então confirmam que a CLS então é viável, aplicável, é relevante, né, para articular aí essa tríade, né? Ciência, tecnologia e prática profissional. E aí, partimos então para as considerações finais. Pode passar, Gera, por favor, obrigada. Então, retomar aqui, né, nas considerações finais, o objetivo do estudo, que então foi instanciar esse modelo comunicacional centrado no paciente e que os resultados, sim, demonstraram que esse objetivo, né, foi então plenamente alcançado. A CLS se mostrou como um artefato capaz, efetivo para operacionalizar aí os princípios teóricos da literatura em saúde também. A pesquisa confirma, então, o aparato da literatura, no sentido de que a inovação tecnológica ela pode sim, né, ser uma via legítima para a promoção de práticas mais reflexivas, inclusivas na orientação ao paciente. Em consonância também, a gente não pode deixar de mencionar aqui Hefner, nas suas publicações já de 2024, desculpa, de 2004, ou Piefers também, 2007, trazendo aí estudos que vão aparar a nossa pesquisa. E ainda nas considerações finais, né, mencionar que o estudo evidencia, então, essa solução tecnológica para qualificar a comunicação entre profissionais e pacientes, fortalecendo essa autonomia, né, dos sujeitos participantes, e num ponto de vista social também do artefato, que contribui diretamente para as ODSs aí, né? A gente não pode deixar de mencionar aí a Agenda 2030 da ONU, especialmente nesse caso a ODS 3, atrelada à saúde e bem-estar, mas também a ODS 4, que é educação de qualidade, ao promover então essa comunicação empática, formação continuada nesse contexto, né? Mostrando que a DSR é então esse caminho aí potente para aproximar ciência, reduzir lacunas e, não, por fim, aqui, não deixar de agradecer, né, nesse encerramento. Gostaríamos, então, de expressar, né, os nossos sinceros agradecimentos ao Comitê Acadêmico do SEMEAD, também, né, à Universidade de São Paulo, pela organização, a FEA, né, da USP, aí, pela oportunidade de participar desse espaço, que, sem dúvida, é uma oportunidade, um encontro tão relevante, né, para o avanço da pesquisa em gestão e inovação. Agradecemos aí também ao ACAPES, né, e ao Fundo de Apoio à Pesquisa da Uninove, que Sara, tornaram aí o estudo possível. Com isso, eu encerro a apresentação. Obrigada, Gera. obrigado, Sara. Obrigado pela apresentação. Queria passar agora para o nosso debate, né? Então, nesse momento aqui, a gente passa para o debate final.
Deixa eu só descompartilhar minha tela e já trago para vocês. Opa! Quem que se enroscou agora fui eu. Parou de apresentar ou não? Sim, sim. Já está na sua tela já de acompanhamento. Não está aparecendo nada das minhas outras telas, né? Não, nada. Só a sua Ah, imagem mesmo. perfeito, então. Desculpa, me enrolei um pouquinho aqui com a tecnologia. Tanto que falamos hoje aqui, né? Então, me enrolei um pouquinho com a tecnologia. Obrigado pelas apresentações, muito boas, todo o contexto, tá? Fico bastante feliz aí de ver ótimas apresentações, ótimos contextos. Queria abrir agora para perguntas. Adriano, você gostaria de puxar a fila? Eu tenho também algumas perguntinhas aqui na ponta da agulha para de repente a gente começar a trocar uma ideia. Vamos lá, Temos vamos até lá, vamos lá. 7h30. Isso, então eu vou ser o mais rápido e objetivo possível. Acho que esse parabéns a todos. É, foram trabalhos bastante relevantes. No geral, praticamente todas as minhas anotações de todos os trabalhos, eu trouxe esse ponto, né? Um ponto forte nos trabalhos. Falando aqui um pouquinho do artefato de governança, foi o primeiro trabalho apresentado, e aí, meramente usando essa ordem, como ponto forte, eu acredito que a aderência ao problema, método a usar a pesquisa intervencionista para um desafio sociotécnico complexo, foi um ponto bastante interessante. A integração consistente de frameworks estratégicos que orientam o design e a implementação do próprio artefato e as evidências de melhoria após implantação, né? Deixaria aqui como sugestão, acho que é o Ricardo, né? Uma avaliação somativa mais robusta, né? O texto mostra melhorias de processo, satisfação, mas a gente pode acrescentar, se assim for desejo aí dos autores, um desenho mais longitudinal, né? A transferibilidade, ou seja, explicitar as condições de contorno para replicação em outras organizações, isso eu acho que é importante, e também a operacionalização das teorias escolhidas, né? Tanto o detalhamento da CCI, do PDCA, do 5W2H, como é que elas se incorporam e se ancoram em rotinas, papéis e indicadores. E aí eu deixo como provocação, Ricardo, em conflitos de priorização entre áreas, qual rito de governança decide o desempate e quais os critérios que você imaginou? O que levou a, diria assim, como é uma empresa centenária, nós tivemos um bom, vamos dizer assim, bastante obstáculo no que diz respeito à mudança de cultura, né? Porque o pessoal não está habituado a mudar a maneira de trabalhar. Então, o que nós acabamos vendo que mudou o jeito do pessoal olhar foi justamente como a tecnologia, no caso o portal, passou a ser não um suporte, mas um agente estratégico na transformação. Justamente pelo ponto onde foi mostrado que muitas alterações que o pessoal executava do dia a dia da sua maneira, porque foi colocado da seguinte, no trabalho de campo eu fiz o seguinte: vamos montar aqui a sua mudança. Eu fui acompanhando todas as pessoas, vendo como eles faziam as mudanças. Eu falei, olha, olhando aqui para esse cenário, sem um acompanhamento, sem um processo definido, essa mudança que você está mostrando aqui para nós, ela vai levar 16 horas. Eu falei, agora vamos fazer o seguinte, vamos seguir essa mesma mudança que vocês estão fazendo usando o portal. Fizemos isso com várias mudanças.
E essa mesma mudança de 16 horas, ela passou para pouco mais que 6 horas. Justamente pelo pessoal ver que, se seguindo um roteiro, seguindo um processo determinado, a comunicação era exigida, os documentos eram formalizados, o pessoal entendia em que ponto ele tinha que atuar realmente. E a parte da gestão também entendeu o quê? As reuniões já não eram mais uma reunião de 1 ou 2 horas para discutir se aquela mudança ia executar ou não. As reuniões passaram a ser de 2 horas, elas passaram para 10, 15 minutos. Porque toda a parte de planejamento e documentação já tinha sido criado antes. Então, na reunião, era apresentado só o resultado do que seria executado no ambiente. Então, eles já tinham uma visão prévia do que ia acontecer com antecedência, normalmente com 1 ou 2 dias antes da execução. Eles avaliavam aquilo e já iam para a reunião sabendo o que ia acontecer. Então, eles viram que isso aí começou a dar mais visibilidade do que seria executado. E aí, até a própria gestão começou a ver que ele passou a participar e entender o que estava acontecendo no ambiente, não simplesmente chamar um analista e falar o que foi feito. Mas aquele analista não tinha o conhecimento do todo, ele tinha o conhecimento da parte dele. Com essa visão, todo mundo passou a ter um acesso e visão de tudo que estava acontecendo, independente do nível técnico. Muito bom, Legal, obrigado, obrigado. Ricardo. Podemos passar para uma pergunta agora para o artigo 2, depois fazemos uma... Tendo tempo, a gente faz um novo ciclo aí e voltamos para o Ricardo de novo, com uma nova pergunta, pode ser? Adriano, artigo 2. Vamos lá. O 2, só para me lembrar, proposta de software, né? Exatamente. Peraí que eu vou chegar aqui nas Com minhas Francisco. anotações. Isso, muito bom. Francisco, parabéns pela apresentação. Trabalho bastante detalhado, lacuna bem fundamentada, tratamento explícito de hesitação na avaliação por critérios e alternativas, muito interessante. Acho que piloto de campo em decisões reais com grupos heterogêneos podem, né, validar a robustez do seu trabalho, e protocolos de facilitação e trilhas de autoria para reduzir influência desproporcional do membro, né, mais sênior na decisão. Foram observações, claro que fica à vontade depois para comentar. Como pergunta e reflexão, quais seriam as métricas de sucesso organizacional usadas nesse piloto para provar valor do contínuo em portfólio de projetos e seleção de fornecedores? Pode repetir a sua pergunta, por favor? Numa eventual piloto, quais as métricas de sucesso organizacional você usaria para provar valor do contínuo num portfólio de projetos e seleção de fornecedores? A gente não chegou a pensar o sistema em termos de nível de implementação, né? Porque a gente focou inicialmente nesse primeiro desenvolvimento, então seria uma visão futura do sistema que a gente ainda não pensou. Mas com certeza a adesão do sistema, né? A questão de usar o sistema sem erros e a questão de integrar diferentes áreas, né, para tomada de decisão em grupo, promover discussões entre elas, mas eu acho que ter métricas mais objetivas e não requerer um estudo mais aprofundado sobre essas questões e não foi algo pensado dentro do desenvolvimento desse trabalho. Mas é uma boa pergunta para a gente desenvolver. Vou deixar como reflexão, principalmente pela trilha, tá? Pelo projeto aplicativo, né? Claro que não há uma exigência dele já ter sido aplicado, mas eu acho que é importante que você tenha isso no seu radar. E aí calibrar pesos de decisores de modo a evitar cristalização de hierarquias e vieses nesse consenso. Acho que isso foi isso que ficou para mim como uma das principais dúvidas na leitura do seu trabalho. Não sei se o professor Ricardo também teve essa leitura, mas
Eu acho que isso é que eu deixaria como reflexão e como ponto aí para a próxima etapa. Certo. E aí, essa questão dos pesos, ela é definida diretamente para cada problema, né? Então, a gente não necessariamente precisa utilizar sempre os mesmos pesos e a gente consegue fazer análise de sensibilidades variando esses pesos também, de acordo com o que a organização acha mais relevante. Maravilha, ótimo. Muito bom. Bom, Podemos passar aqui para o artigo 3, então, né? seguimos? Seguimos, vamos. Seguimos. Estou Ah, gostando tô gostando das tuas inflexões aqui. Estou achando fantástico. Vamos embora. imagina, obrigado. Plataformização do trabalho, né? O caso do Contabilizei. Bom, lacuna brasileira bem endereçada, né, ao tratar a contabilidade sob a lógica da plataforma inovação, muito bom, conexão entre teoria e operação do modelo de negócio, delimitação metodológica, temporal útil. Então, assim, acho que esses são pontos fortes e interessantes. Deixa eu me lembrar o nome dele aqui. Davi, né? Davi. Davi. E, Davi, para, né, pontos sensíveis aí para reflexão. Acho que uma comparação entre plataformas, né, constatar com outros arranjos, eu acho que isso fortalece um pouco mais os resultados do seu trabalho, principalmente com validação externa. Métricas de valor para o cliente, então ligar mudanças de rotina, NPS, por exemplo, churn, tempo de ciclo, acho que tudo isso é importante pensar daqui para frente, e autonomia e qualificação, ou seja, explorar mecanismos de mitigação de precarização e requalificação profissional. Tá? Acho que são pontos para deixar aí a serem refletidos. Tá? É um software super conhecido, né? Bastante conhecido no mercado enfim, de negócios, e eu acho que em contextos de. Em que contextos a padronização elevou a qualidade sem reduzir a autonomia e como isso foi institucionalizado? Eu acho que essa é a minha pergunta para você. Só repete, por gentileza, professor, para ver se eu compreendo. Vocês estão parecendo Antônio Carlos Magalhães, ex-senador da República, que quando a pergunta era cabeluda, ele pedia para repetir a pergunta. Né, que terminei aqui, né, denunciando de onde eu sou. Apesar de 33 anos de São Paulo, eu sou de Salvador, Bahia. Mas vamos lá, vamos voltar lá à pergunta. Você falou bastante sobre esse deslocamento de práticas presenciais para o SaaS e, portanto, padronizações, etc. Então, minha dúvida é, em contextos de padronização, né, em quais contextos de padronização o software elevou a qualidade sem reduzir a autonomia? E como isso pôde ser institucionalizado nas empresas? Ficou claro para mim agora a pergunta. E posso te chamar de Adriano, professor Adriano? Por E, favor, fique à vontade, Adriano. tá. Professor Adriano, assim, o Conselho Federal de Contabilidade, ele registra hoje que 54% dos escritórios de contabilidade, eles já utilizam algum sistema de nuvem. Então, isso já é uma realidade dos escritórios. Então, considerando a ferramenta tecnológica, isso não é uma novidade. O que a Contabilizei vem fazendo de forma diferente e que traz reflexão para nós da universidade é porque o papel do contador se compromete uma vez onde eu não tenho mais o escritório físico, eu não tenho praticamente toda uma estrutura ali para que o serviço seja prestado. Ou seja, o usuário interage diretamente com a máquina. É mais ou menos como a própria teoria da inovação disruptiva traz.
Se antigamente eu tinha o Netflix e tinha o Blockbuster, onde eu precisava alugar uma fita, eu precisava alugar um DVD, eu vou lá e tiro o intermediário. Se eu precisava do táxi, a Uber, né, que é o processo de uberização, vai lá e tira o Uber. O iFood vai lá e tira o entregador, geralmente do passado. Então, a teoria se encaixa aqui, porque a questão não está na prestação do serviço, mas sim quem está intermediando agora o serviço, que em tese não seria mais um escritório, mas sim uma plataforma. Então, considerando a sua pergunta, eu acho que ele eleva a qualidade na resposta. A resposta é imediata. Assim que uma empresa, uma organização fornece o dado à plataforma ou ao escritório que já utiliza algum sistema, a resposta é de imediato. E isso é uniforme, unânime, eu acho que dentro do universo da contabilidade. Mas a discussão agora é a ausência do computador nesse meio. Isso, isso. Porque o ponto é exatamente esse. Você eleva essa velocidade. A pergunta é o quanto essa resposta é curada. A acuracidade da resposta versus a velocidade com que você tem. E quando eu Sim, falo por acuracidade, eu estou também trazendo, e claro que a inteligência artificial vai trazer bastante inovação nesse campo, já traz, na verdade, né? Inovação nesse campo. É o trade-off entre velocidade e acuracidade, né? Isso é que eu acho que são pontos importantes para serem discutidos, porque, querendo ou não, você tem um trabalho, ainda que humano, e, portanto, teoricamente mais lento, mas você tem uma interpretação, né? A contabilidade, apesar de lidar com muitos números, também tem um componente humano de interpretação muito grande. Então, é importante, talvez, ficar no radar como que essas coisas vão se correlacionar daqui para frente. Mas obrigado, mesmo assim. eu que agradeço pela contribuição aí na análise. Imagina. Obrigado a você, Davi. E por último, professor Ricardo, posso seguir para o artigo de vocês? Por favor. E aí a Sara fica com a palavra aqui, que eu estou no papel de moderador agora. Maravilha. Sara, muito bem, muito obrigado, muito relevante o artigo de vocês. Gostei muito, né? É um segmento que eu particularmente costumo ter alguns projetos e fiquei bastante interessado em conhecer o Canvas que vocês desenvolveram, né? Referencial contemporâneo, políticas de saúde pública em diálogo com práticas atuais em enfermagem, clara justificativa metodológica, principalmente para o Design Science Research, e foco na utilidade do artefato no cuidado, o que particularmente hoje é uma das palavras mais repetidas ou mais relevantes no segmento da saúde. Também, assim como um outro artigo mais cedo, acho que é uma avaliação longitudinal com indicadores clínicos e de experiência para robustez da inferência de impacto no artigo. E talvez, né, confesso que também não lembro aqui se tinha isso na limitação, mas estratégia para baixa conectividade e baixa escolaridade, garantindo equidade no uso do Canvas, né? Então, acho que tem um cuidado para a gente aí na frente. Me fala uma coisa, Sara, como que vocês pensaram como que o modelo preserva a eficácia comunicacional em populações com essa baixa literacia e conectividade limitada? Professor Quer que Adriano, me repita? ouve? Eu Ouço. acredito que eu tenha entendido, mas vou abordar aqui. Se porventura eu não contemplar, aí eu peço também ajuda aqui ao Ricardo para a gente adequar a resposta da melhor forma. É claro, né, a gente entende que até pela natureza, né, do trabalho
dos enfermeiros aí, né, nas diversas frentes, para os diversos públicos, que inclusive a pesquisa ali em campo acabou abarcando, né? A gente tem, né, tivemos a oportunidade de entrevistar enfermeiras que lidam com públicos bem diversos, e inclusive por parte delas mesmo, do ponto de vista do objetivo do artefato em si, né, da ferramenta, enquanto um agente, né, de IA, uma das observações é que muitas vezes o enfermeiro ele instrui com relação ao tratamento, à medicação, e até por uma dificuldade, do ponto de vista de interpretação, foi mencionado até aspectos culturais também, às vezes a pessoa ela não adequa ao tratamento, e é também aí um dos problemas, vamos dizer assim, em que o artefato busca suprir. Mas ainda assim, né, na forma como ele foi instanciado, havendo de fato a necessidade do uso de um recurso tecnológico, né, do acesso à internet, da habilitação, ainda que mínima, em manusear, em interagir, né? Então, de certa forma, sim, isso é uma limitação. E aí, ali no capítulo de conclusões, nós abordamos que tem-se, né, a expectativa, o intuito de passamos então por essa fase da instanciação, mas um desafio que a pesquisa leva adiante é adaptar o formato, né, desse artefato para que se possa atender a outros públicos e não necessariamente mediante essa necessidade do uso, né, do recurso tecnológico. Então, tem-se realmente a perspectiva disso como um desafio para novos desdobramentos, novos formatos, sejam cartilhas, enfim, outras formas de se materializar, né, o Canvas, muitas vezes até, talvez, por meio de, né, de uma gamificação mais materializada. A gente sabe que hoje é possível você estruturar, né, os materiais ali para consultas diversas, enfim. Então, de fato, isso já foi identificado, né, como uma limitação, mas tem-se aí a expectativa de se adequar em termos de continuidade mesmo da organização do artefato. Se no caso a Gera quiser complementar, e também não sei se eu me fiz entender. Ah, Professor Ricardo, quer complementar alguma coisa? Para mim, eu estou queria. absolutamente satisfeito. Que ótimo. A articulação da Sara realmente é muito boa. E ela teve um protagonismo muito importante nesse artigo. E talvez o complemento que eu colocaria é que eu trabalho com projetos na área da saúde, né? Principalmente ali com a reestruturação de hospitais, né? E o que me chamou bastante a atenção durante a elaboração da pesquisa empírica foi que também essa questão da equidade que você bem colocou, professor Adriano, é a questão que também isso impacta ao profissional de saúde. Então, o profissional de saúde também com limitações técnicas, limitações de literacia com relação ao uso da tecnologia, e a gente conseguiu, de uma forma, abordar um pouco essa também, a limitação de conhecimento dos próprios profissionais com bastante respeito, né? De que forma que essa ferramenta também foi utilizada por uma pessoa que estava com um celular emprestado de alguém e que ali ela, como enfermeira, chegando 8 horas da noite, ainda ia aprender a usar o chat GPT pela primeira vez. Então, assim, foi para quem é Imagino. pesquisador, isso foi fantástico, né? Porque deu um enriquecido em todo o conteúdo de uma forma muito interessante, tá? Mas obrigado pela pergunta e, Não, Sara, parabéns eu pela resposta. acredito, não é, eu acredito bastante no Canvas, né, e, enfim, nesse formato como uma ferramenta super eficaz, né? Não é porque são da área da saúde que, né, que são imunes à necessidade de conhecimento, à necessidade de aprofundamento, ou eventualmente até a necessidade de se inteirar de novas práticas, tecnologias, etc. Então, eu acredito bastante na ferramenta, eu acredito bastante no Canvas como uma forma de você fazer essa comunicação e conhecimento fluido. A questão é exatamente como fazer com que isso é, 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 seja aderente
a diagonal, né, de diversos perfis de profissionais e assim por diante. Mas isso é uma questão realmente para posteriori. Muito Com obrigado mais certeza. uma vez. Muito obrigado. Daí, voltando para o papel de moderador aqui, tá? Queria abrir também para os outros autores fazerem perguntas entre si, tá? Então, Ricardo, Davi, Francisco, Sara, eu acho que seria interessante avaliar se vocês têm alguma pergunta. Temos mais 5 minutinhos aí para encerrar a nossa sessão. Alguém tem uma pergunta para os outros autores? Eu estou satisfeito com a apresentação de vocês, então é isso. Muito bom, Ricardo. Também estou bem satisfeito com a apresentação do pessoal, foi muito bom. Ótimo. Eu também não tenho Francisco. perguntas. Parabéns a todos pelas apresentações. Também não tenho pergunta. Sara, alguma pergunta para os outros, aos outros autores? Contemplada aqui com as apresentações, a discussão que já ocorreu complementou bem, né? Só parabenizar aqui aos colegas aqui da sessão pelos projetos, desejo sucesso aí na continuidade. Muito bom. Queria parabenizar aqui o nosso assessor pela profundidade da análise de técnica dos artigos aqui. Eu gostei bastante, Adriano. Imagina. Boa parceria. Parabéns. Imagina. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Parabéns ao senhor como moderador. Muito bom. Obrigado. Então, pessoal, se estamos todos de acordo, não temos mais perguntas, queria agradecer em nome do SEMEAD, primeiro o convite de estar aqui com vocês, e também esse debate que para mim foi bastante rico, aprendi demais aqui com vocês e saio com novas ideias para novos artigos daqui. Que bom. Opa, muito bom. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Foi um Vamos tirar prazer. uma fotinha final Obrigado. aí para fechar? Bora. Bora. Muito bom. Ótimo. Se vocês quiserem, coloquem aí no chat, alguns já me mandaram, tá? E daí eu mando as fotos aí e vou mandar para a organização Eu também. vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, professor. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Grande Pessoal, abraço, boa bom evento para Pessoal, vocês. parabéns. Forte Obrigada, abraço ótimo aí. evento. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, tchau.